Olá, eu sou a Maria. Olá, eu sou o Gabriel. Somos alunos do terceiro ano da Escola Olá, Ana de Castro Osório, em Mangualde. Para quem não sabe, Ana de Castro Osório foi uma senhora muito importante no seu tempo, que nasceu em Mangualde em 1872. Ela foi a mãe da literatura infantil em Portugal e lutou muito para que as mulheres pudessem ter acesso à escola e ao trabalho. Para as crianças como eu gostam de futebol, podemos dizer que foi Ana de Castro Osório quem deu o pontapé de saída para a luta pela igualdade entre homens e mulheres em Portugal. E já agora, sabem onde fica Mangualde? Estão a ver este pontinho vermelho no mapa de Portugal? É Mangualde. Fica a 293 km de Lisboa e a 418 km de Madrid, em Espanha. A praia fica já aqui ao lado, a 108 km, e a Torre da Serra da Estrela fica a apenas a 61 km. Oh Gabriel, queres ver uma coisa muito engraçada? Imagina que Portugal é um corpo humano. E estás a ver onde ficaria Mangualde? No coração! Então podemos dizer que Mangualde é o coração de Portugal. E olha que é um coração muito antigo. Sabias que em Mangualde há vestígios desde a pré-história? Estás a dizer que os homens das cavernas andaram por aqui antes de nós? Bem, os homens das cavernas, não sei, mas os homens do Neolítico andaram. De certeza. Queres ver? Anda comigo. Já tinhas aqui estado? Mas que coisa estranha é esta? Não me digas que os homens do Neolítico eram gigantes que andaram por aqui a brincar com as pedras. Tontinho, é o Dolmen da Cunha Baixa e é um dos monumentos mais antigos que temos em Mangualde. Era um sepulcro, uma espécie de túmulo dos homens do Neolítico e foi construída no 3º milénio a.C. Uau, mas isso foi há mais de 5.000 anos. Tu já pensaste como é que eles terão feito isto? Naquele tempo os homens não tinham máquinas e estas pedras são enormes. Tens a certeza que não eram gigantes? Não me parece, Gabriel, mas eram de certeza homens e mulheres incríveis. Sabes o que também é incrível? A Citânia da Raposeira, conheces? Não, podemos ir até lá? Apresenta-te a Citânia da Raposeira. É do tempo dos romanos, que também andaram por cá. Isto é a Citânia da Raposeira, mas são uns muros de pedra. Parece-me que alguém começou a construir qualquer coisa e desistiu a meio. Será que foram os lusitanos que os afugentaram? Oh Maria, isto é o que resta da Citânia, que era uma espécie de estalagem usada pelos viajantes para descansar. Aqui foram encontrados vestígios que datam do século I depois de Cristo. Isto quer dizer que são umas ruínas que já têm perto de 2.000 anos. Mas se puseres a tua imaginação a funcionar, consegues perceber como a Citânia era. Eu estava a brincar, Gabriel, mas olha que tinha sido bem engraçado ver os lusitanos a afugentar os romanos. Sabes que os romanos eram muito habilidosos na construção. Além da Citânia, temos espalhadas pelo concelho várias obras deixadas por eles e que ainda hoje estão muito bem preservadas. Eu sei, temos a Via Romana dos Barreiros em Pinheiro de Baixo, a Via Romana em Mourilho e a Ponte Romana do Tinto em Gandulfo, entre alguns outros. Queres ir ver essa ponte? Sim! Os romanos eram mesmo bons construtores.
Gabriel, já que viemos até Gandulfo, queres ir espreitar a torre medieval? Pode ser, mas também temos que usar a imaginação para perceber como era quando foi construída, não é? Sim, como é que adivinhaste? Eu sei umas coisas. Sim, tu és muito espertinho. Vamos lá. Já que sabes tanta coisa, explica lá o que é esta torre. É o que resta da casa da nobreza do século XII, que aqui vivia e mandava. Diz a lenda que o seu mais ilustre morador se chamava Gonfão e que era o proprietário e senhor destas terras. Gondefão, parece mesmo o nome de quem manda, não achas? Gonfão, o patão. Gabriel, sabias que aqui, na aldeia, também se diz que as pedras que faltam na torre foram utilizadas na construção das casas da Quinta da Ponte, junto à abadia de Espinho? É sério, está bem de ver que nessa altura o senhor Gonfão, o patrão, já não estava cá para pôr ordem na casa. Mas é incrível que o que resta desta torre já tenha mais de 900 anos. Sabes o que também tem mais de 900 anos? O Fural de Mangualde. O que é um fural? Um fural era um documento real, utilizado na Idade Média, que servia para reconhecer a existência de comunidades e os seus direitos e deveres e fixar populações. O Fural de Mangualde foi concedido pelo Conde Dom Henrique e pela sua mulher Dona Teresa em 1102. Uau! O fural de Mangualde é mais antigo que Portugal. Pois é, Portugal foi fundado por Dom Afonso Henriques, filho de Conde Dom Henrique e de Dona Teresa, em 1143, 41 anos depois do nosso fural. Já imaginaste como seria viver em Mangualde nessa época? Ui, nem consigo, mas conheço uma igreja na cidade que assistiu a tudo isto. Conheces? Sim, a Igreja Matriz de São Julião. Claro que naquela altura ainda não era Igreja Matriz. Era um pequeno mosteiro rural fundado no século XI e que depois passou à Igreja Matriz de São Julião. A Igreja Matriz é um dos monumentos mais importantes de Mangualde. Ela sofreu muitas alterações ao longo dos tempos e da igreja inicial nada resta. Mas ela ainda hoje tem sinais de vários períodos da história, vão desde o século XIII, do tempo de rei Dom Dinis, com as cachorradas das fachadas laterais, passando pelas sepulturas escavadas na rocha que existem no exterior, pela Capela Mor do século XVIII, entre outros. Vamos visitá-la? Parece mesmo muito antiga. Queres saber uma coisa engraçada? Quando os franceses invadiram Portugal no século XIX, também passaram por Mangualde e assaltaram a Igreja Matriz. Imagina só o que tiveram coragem de roubar: a palma de São Julião, que é o santo padroeiro de Mangualde. Malandros dos franceses do século XIX. A sorte é que nós ajustamos contas no século XXI. O quê? Sim, ganhamos o campeonato da Europa aos franceses em 2016 e está feito o ajuste de contas. És mesmo um engraçadinho. Sabes o que acho? Se no século XIX o Dom Afonso Henriques ainda fosse vivo, os franceses não tinham conseguido entrar em Portugal. Olha, já que falaste no Dom Afonso Henriques, vou contar-te outra coisa engraçada. Mas tens que vir comigo até ao Real Mosteiro de Santa Maria de Maceiradão, em Fornos de Maceiradão. Este mosteiro é enorme. Foi por isso que me trouxeste cá. Sim,
É mesmo grande, mas não foi por isso que viemos. Tu falaste no Dom Afonso Henriques, lembras-te? Sim! E este mosteiro foi inicialmente construído em Moimenta de Maceiradão, outra aldeia do concelho de Mangualde, por Soeiro Teodonis, que imagina só, era um médico de Dom Afonso Henriques. O médico de Dom Afonso Henriques? Isso mesmo! Mas se o mosteiro foi construído em Moimenta de Maceiradão, como é que veio parar aqui? Tu és mesmo nervosinho. Calma, eu já ia contar o resto. Um dia, Dom Soeiro Teodonis curou um familiar de Dom Afonso Henriques e, como agradecimento, o nosso primeiro rei ofereceu-lhe estas terras e o mosteiro passou para aqui. Mangualde é uma terra de pessoas mesmo importantes. Sabes que naquela época não se chamava Mangualde, o nome era Terras de Azurária. É isso que vem escrito no foral de 1102. Eu sou nervoso e tu és mesmo sabichona. Mas se achas que Mangualde é terra de pessoas mesmo importantes, ainda não viste nada. Anda comigo até São Cosmado. Que casa é esta? Já ouviste falar de Pedro Álvares Cabral? Acho que não. Pedro Álvares Cabral foi um importante navegador português. No ano de 1500, quando ia em viagem para a Índia, descobriu o Brasil e diz a tradição que antes de iniciar essa viagem, Pedro Álvares Cabral viveu nas terras da Azurária com a sua família. O pai de Pedro Álvares Cabral chamava-se Fernão Cabral e naquele tempo era o senhor das terras de Azurária e terá construído esta casa no século XVI. As coisas que tu sabes. Olha, mas já que estamos em São Cosmado, vou mostrar-te outra coisa. Eu já estive aqui. É a Capela de Santo António dos Cabaços. Sim, foi construída no século XVIII, porque se diz que tinha aparecido aqui a imagem do Santo António. Já estiveste cá no dia da festa, Gabriel? É muito engraçado. No dia 13 de junho, os pastores trazem os seus rebanhos para serem abençoados. Manda a tradição que os rebanhos andem à volta da capela, primeiro pela direita e só depois pela esquerda. Só assim ficam abençoados. É muito engraçado. Alguns pastores trazem as suas ovelhas enfeitadas com pompons coloridos. Sabes que esses rebanhos são muito importantes para Mangualde. Grande parte dessas ovelhas são da raça bordaleira e é só com o leite dessas ovelhas de raça bordaleira que se faz o queijo Serra da Estrela. Lá está outra vez a Maria Sabichona. Com atenção, que isto é muito importante. A pastorícia sempre foi muito importante para Mangualde e continua a ser. Eu até já ouvi o presidente da Câmara dizer que o concelho de Mangualde é o maior produtor de queijo Serra da Estrela. Sim, reparaste que antes do caminho que fizemos até aqui à capela está uma queijaria? Olha, foi fundado por outro mangualdense ilustre, o Dr. Jorge Coelho, que foi ministro de Portugal. Outro dia fui passear com os meus pais e com o meu irmão por Vilamento de Tavares. E sabes o que encontramos? E espero que não tenha sido uma ovelha bordaleira perdida. Um abrigo de pastor. Era uma casinha de pedra muito pequenina e muito engraçada que os pastores construíram e usaram para se abrigar do frio e do calor. Olha, agora que falámos em queijo, fiquei cá com uma fomeca. Também eu. Vamos até ao patronato comer um pastel de feijão. Que ótima ideia! Estes pastéis são maravilhosos.
Pois são. Sabias que os ingredientes do recheio são um segredo muito bem guardado pela pastelaria do patronato? O segredo tem passado de geração em geração entre alguns trabalhadores da pastelaria que não podem contá-lo a ninguém. Uau, eu gostava que a minha mãe soubesse o segredo destes pastéis. Também eu. Já que estamos aqui, podemos visitar a Igreja da Misericórdia. Boa! Esta igreja é lindíssima. Foi mandada construir por Simão Pais do Amaral no século XVIII e tem no interior uns azulejos azuis e brancos, um retábulo e uns painéis impressionantes. O que é um retábulo? É a estrutura que fica atrás do altar. Esse Simão Pais do Amaral devia de ser um homem muito rico. Ui, nem imaginas! Vou mostrar-te outra obra que ele mandou construir na mesma altura. O Palácio dos Condes da Anadia também foi mandado construir por esse Simão Pais do Amaral. Sim, uma vez ouvi um programa de um historiador chamado José Hermando Saraiva que dizia que Simão Pais do Amaral foi fornecedor do exército da Guerra da Sucessão de Espanha e que ganhou tanto dinheiro com isso que mandou construir este palácio. É um palácio muito bonito. Sim, os meus pais dizem que é um dos maiores e mais bonitos das redondezas. Tem 120 janelas e no interior tem azulejos azuis e brancos, como a Igreja da Misericórdia. Pois tem. Tem até um painel de azulejos muito engraçado, que se chama Muitas Aves, em que tem um homem a carregar um saco e um burro atrás a ver. Esta família, Pais do Amaral, foi muito importante para Mangualde. Tanto como a família do Pedro Álvares Cabral. Isso não sei, mas as duas foram de certeza. Lembras-te que a professora Hilda nos ensinou um ditado que diz que em Mangualde há os Amarais e os Cabrais e pouco mais. Que pena, Maria. Eu não sou Amaral nem Cabral. Nem eu, mas também não vivemos no século XVIII, pois não, Gabriel? Olha, sabes do que me lembrei? Podíamos ir visitar o interior do palácio. Vamos! É mesmo bonito. Sim, já viste a torre do relógio velho? E está mesmo aqui ao lado. Por que é que será que se chama relógio velho? Esta torre é do século XVI ou XVII e nela estava instalado o relógio da então vila de Mangualde. Mais tarde, quando instalaram o relógio real do mosteiro de Maceiradão na torre da Igreja da Misericórdia, a vila de Mangualde passou a servir-se apenas deste. Então a torre passou a ser conhecida como relógio velho porque o relógio novo estava na Igreja da Misericórdia. Isso mesmo! Faz sentido, Maria. Sabes o que também é bonito e devíamos visitar? O Monte da Senhora do Castelo. Este monte é muito bonito. Sabias que dele conseguimos ver desde a Serra da Estrela até à Serra do Caramulo? Eu gosto muito de vir para aqui brincar e passear com a minha família. Sim, também eu. E tenho muito para explorar. Além da igreja, tem a escadaria e as suas capelinhas. E também tem a Fonte do Caracol. Fonte do Caracol. Sim, a Fonte do Caracol é uma espécie de poço com escadas em caracol que existe aqui no monte. Vem ver! Nunca tinha reparado nisto. E queres saber uma coisa engraçada? A tradição diz que esta fonte já existe desde o tempo do Zurara, que era aqui que ele armazenava a água para si e para os seus soldados. Zurara, quem é esse?
mais um mangualdense ilustre. Mangualdense não diria, até porque naquela altura esta terra ainda não se chamava Mangualde e o Zurara também não deve ter nascido cá. Zurara, que alguns também chamam de Zurão, era um mouro, daqueles de quem a professora Hilda falou, lembras-te? Sim, Muito antes de ter sido construída a igreja, muito antes do foral, pensa-se que havia aqui um castelo. Dizem alguns historiadores que os mouros se apoderaram desse castelo no século VIII. Nessa altura, o castelo passou a ser governado pelos Urara e diz-se até que é por causa deste Zurara que estas terras ficaram conhecidas por terras de Azurara. também faz sentido. E o que aconteceu ao castelo? Com o tempo, acabou por ser destruído e nos séculos XVIII e XIX foi construída no lugar ocupado pelo castelo esta igreja e tudo o que a rodeia. Sabias que a torre da igreja tem 118 escadas em caracol e a escadaria que vai desde a base do monte, no topo da Avenida da Senhora do Castelo, até aqui acima tem 365 degraus. Sim, essa escadaria tem tantos degraus quanto os dias do ano e tem 7 patamares como os dias da semana e 4 capelas como as estações do ano. A Senhora do Castelo é muito importante para os mangualdenses. O dia da Senhora do Castelo, 8 de setembro, é o feriado municipal. Em Mangualde até existe a tradição de as famílias se juntarem nesse dia e virem merendar aqui no monte. Eu gosto muito dessa tradição. Já vim com a minha família algumas vezes. Outras tradições que gosto muito de ir à Feira de Santos, comer as febras e os rojões. Também eu. Sabias que a Feira de Santos é sempre no primeiro fim de semana de novembro e já tem mais de 340 anos? Afinal, o Sr. Gabriel também é sabichão. Muitas vezes não pensamos nisso. Mas Mangualde tem coisas muito interessantes. Pois tem. O meu pai diz que, além do queijo da Serra da Estrela, Mangualde também produz vinho de Dão, maçã brás-mouve e frutos vermelhos e mel muito bons. Existem várias quintas e produtores e muitos apicultores. E Mangualde também tem uma atividade económica muito forte por causa da indústria automóvel e de algumas grandes empresas. Sabes o que é que Mangualde também tem? Artesanato e arte muito bonitos. Os bordados de Tibaldinho são um produto único e as bordadeiras são muito habilidosas. É verdade, os bordados de Tibaldinho são um património único de Mangualde, que não existe em mais nenhum lugar. Os bordados mais antigos que se conhecem são os de 1810, mas os bordados são de certeza muito mais antigos. Sim, quer saber uma curiosidade? Uma vez ouvi uma bordadeira dizer que quanto mais buracos o bordado tiver, mais bonito fica. E tu sabias que os desenhos dos bordados representam coisas da natureza, como folhas, sementes, flores e espigas, caracóis e muitas outras? Não me digas que a Mariesa Bichona também é uma verdadeira. Não, mas conto, também sei algumas coisas. Por exemplo, sabes desde quando é que Mangualde é uma cidade? Sim, desde 1986 e tem 12 freguesias, todas elas muito bonitas e que vale a pena visitar. É verdade, em cada aldeia, em cada lugar, de cada freguesia, há sempre algo especial para conhecer. Sim, em quase todas
Há pequenas capelas ou igrejas, penedos, alminhas, pelourinhos, casas senhoriais, lugares especiais, paisagens incríveis. Mangualde é mesmo um concelho no coração de Portugal, com um património muito bonito, com muita história e histórias para contar e que devemos valorizar. Aqui era o forno, aqui era o forno, aqui era outra arrumação qualquer. E aqui a gente vinha em cima e depois aqui tem uma casa por baixo. E as casas têm dentro. Aqui? Sim. É não. Tens cá, não se incomoda.